A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho, segundo escreve João, capítulo de número 14, versículo de número 17. João 14, 17. Diz o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilha, que promessa grande, poderosa de Jesus acerca do Espírito da verdade. E essa é uma das características do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo, quem está no mundo, não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quero falar sobre 12 elementos da verdade no dia de hoje. Primeiro, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Mas João, capítulo 18, versículo 37, quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus responde, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei e para isso nasci. Vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Jesus dá o testemunho da verdade. Temos o Espírito da verdade e temos o testemunho da verdade. E Jesus continua, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui temos a voz da verdade. O Espírito da verdade, o testemunho da verdade, a voz da verdade. Carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 7, lemos o seguinte: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade. 2 Coríntios 6, 7. Eu li o 6, 6 para dar contexto. E diz, na palavra da verdade. Aqui temos a palavra da verdade. Paulo também, escrevendo 2 Timóteo 2,15, diz, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Temos então o testemunho da verdade, o Espírito da verdade, a voz da verdade, a palavra da verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10, temos aqui outro elemento da verdade em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Lemos, e com todo engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Temos o amor da verdade. Tem gente que ama a mentira. Vamos amar a verdade de Deus, a verdade chamada Jesus, porque esse amor de Deus e essa verdade de Deus é que vai nos salvar. Olha só, não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor da verdade, o Espírito da verdade, o testemunho da verdade, a voz da verdade, a palavra da verdade, o amor da verdade. Ainda em 2 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A fé da verdade. Olha só, temos o Espírito da verdade, o testemunho da verdade, a voz da verdade, a palavra da verdade, o amor da verdade, a fé da verdade. Só aqui já vimos 6 elementos
da verdade. Mas vamos continuar vendo mais. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, fala da vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que os homens conheçam a verdade, venham ao conhecimento da verdade. Então aqui temos o conhecimento da verdade. Como é bom conhecer essa verdade. O Espírito da verdade, o testemunho da verdade, a voz da verdade, a palavra da verdade, o amor da verdade, a fé da verdade, o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 3,15 fala da igreja e diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Encontramos aqui mais dois elementos da verdade. A igreja, que é a coluna da verdade, mas não é só a coluna da verdade, ela é firmeza da verdade. Então temos aqui a coluna da verdade, a firmeza da verdade. Vamos para 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2. 2 Pedro 2:2, lemos assim: e muitos seguirão a sua dissolução, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Temos também o caminho da verdade. E 3 João, capítulo 1, verso 8, 3 carta de João 1:8 diz: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. O caminho da verdade, os cooperadores da verdade. Olha só, o Espírito da verdade, o testemunho da verdade, a voz da verdade, a palavra da verdade, o amor da verdade, a fé da verdade, o conhecimento da verdade, a coluna da verdade, a firmeza da verdade, o caminho da verdade, os cooperadores da verdade. E olha só o último verso, que é o 12º elemento da verdade, carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, lemos assim, 2 Coríntios 4:2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O último elemento é a manifestação da verdade. Quando essa verdade, chamada Jesus, se manifestar, então toda mentira cairá por terra. 12 elementos da verdade. Primeiro, o Espírito da verdade. Segundo, o testemunho da verdade. Terceiro, a voz da verdade. Quarto, a palavra da verdade. Quinto, o amor da verdade. Sexto, a fé da verdade. Sétimo, o conhecimento da verdade. Oitavo, a coluna da verdade. Nono, a firmeza da verdade. Décimo, o caminho da verdade. 11º, os cooperadores da verdade. E 12º, a manifestação da verdade. A manifestação da verdade. Oh, glória a Deus por essa verdade chamada Jesus de Nazaré, o grande Senhor da glória. Jesus de Nazaré, a verdade, a vida para nós. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você vai conhecer o caminho da verdade, o conhecimento da verdade, a palavra da verdade. Que Deus te abençoe, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém e amém.